Então, pessoal, chegamos à questão número 13 do vestibular de inverno 2019 da UDESC. Peço que você se inscreva no canal, dê uma curtida. Os conteúdos que você precisa saber para entender e resolver esse problema é força magnética, campo magnético, regra da mão direita, também é importante, ajuda. Você precisa saber também o lado da mecânica, o conceito de força centrípeta e trabalho mecânico. Precisa de bastante conteúdo para resolver esse problema. Não é difícil, né? Na medida que você não precisa fazer cálculo nenhum, mas precisa ter um bom embasamento teórico que, ao meu ver, não é tão difícil, tá? É tudo parte introdutória, essa parte de magnetismo é a parte introdutória do magnetismo ali. E esses conceitos, força centrípeta e trabalho mecânico, são bem trabalhados lá no ensino médio. Então, o que diz o problema? Partículas com diferentes razões carga por massa, isto é, QM, penetram em uma região de campo magnético uniforme, de tal maneira que suas velocidades, que são iguais, são perpendiculares ao campo magnético, ou seja, fazem 90 graus com o campo magnético. Devido à força de Lorentz, as partículas descrevem trajetórias circulares. Então, essa primeira parte aí é uma afirmação. Já está te dando bastante informação. Se você estudou, ele dá uma lembrada, né? Ele te lembra do conteúdo. Analise as proposições com relação ao movimento de cargas elétricas em campo magnético uniforme. Então, a primeira proposição: partículas desprovidas de carga elétrica experimentam maior força magnética. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, é representar um campo magnético entrando no plano. Ele não fala se esse campo magnético, qual é o sentido, né? Poderia adotar qualquer sentido aqui, tá? Entrando no plano, saindo do plano, para a direita, para a esquerda, tanto faz, tá? Tanto faz. Então, para entender melhor, né, a solução do problema, eu vejo que a melhor maneira é fazer um campo magnético entrando no plano, tá? Entrando no plano. Como é que eu represento ele entrando no plano? Uma bolinha e um X. Tá? Por que uma bolinha e um X, né? Porque se eu tiver um plano aqui, tiver um plano aqui, marcar aqui mais acentuado. E quando eu estou querendo dizer com essa bolinha e um X, que todos os vetores que representam o sentido do campo magnético estão entrando, de forma que eu estou vendo a parte de trás do vetor, né? Na parte de trás do vetor. Tá? Lembre que quando eu me represento um campo magnético entrando no plano, é um X, uma bolinha. Se ele estiver saindo do plano, né, é a bolinha e um pontinho. E daí eu estaria vendo a parte frontal do vetor. Então são representações que a gente estuda lá. Quando a gente quer representar no papel, né, entrando ou saindo, a maneira como eu represento é essa. Então, marcando aqui meu campo magnético. Vou apresentar um vetor só, né? Mas imagina que tenha vários vetores aqui, tá? Então, quando eu tenho uma partícula, um nêutron, por exemplo, entrando nesse campo magnético com uma certa velocidade v, né? Nessa orientação horizontal, essa carga não vai interagir com o campo magnético. Então, se a trajetória dela era horizontal, ela passa horizontal porque ela não percebe o campo magnético, né? Não sentindo o campo magnético, nenhuma força vai agir sobre esse nêutron. Se ela penetrasse por aqui nesse campo, nessa região, né? Ela passaria reto também. A não ser que uma outra força
que não seja do campo magnético agisse sobre essa carga. Por que não muda a trajetória? Porque ela não tem carga e, portanto, não percebe, não sente, nem não tem nenhuma interação com o campo magnético. Agora, bom, então já podemos chegar à conclusão que a número 1 está errada, né? Experimenta uma maior força. Não, uma carga, uma partícula sem carga, desprovida de carga, é sem carga. Não sofre força magnética nenhuma. Então isso daqui é falso. Ok. 2. Partículas com cargas e sinais contrários seguirão trajetórias circulares em sentidos opostos. Então, tu tem que lembrar o seguinte, ó, se eu tenho um campo magnético, por exemplo, para lá, né? Para lá, e essa minha partícula está com velocidade para lá, se ela for uma partícula, se ela for positiva, ela vai receber uma força para cima, tá? Fazendo 90 graus com o plano que é formado pelo campo magnético e a velocidade, tá? A força que ela recebe é para cima, se a partícula for positiva. Se a partícula for negativa, ó, tem um campo magnético lá e velocidade lá. Se essa partícula for negativa, então ela vai receber uma força, ó, campo magnético e velocidade. Então ela vai receber uma força para baixo. Então o que eu estou querendo dizer para ti? Se essa partícula aqui, ó, vamos fazer um pouquinho maior. Ela é um próton. E está entrando nesse campo magnético com velocidade na horizontal. Então, nesse meu campo magnético, né, o campo magnético está indo para lá. O vetor velocidade está indo para lá. Portanto, a força, né, que ela vai receber aqui é para cima. Para cima. Ou seja, a trajetória, né, que ela vai fazer nesse campo magnético é circular, porque ela vai receber sempre uma força orientada para cima, né, e apontada para o centro dessa trajetória. Tá? Sempre apontada para o centro. Se essa carga fosse negativa, a força que ela ia receber seria para baixo. E aí, imaginando que as duas estão entrando, né, fazendo uma comparação, estão entrando pelo mesmo ponto do campo magnético, né, a trajetória dela é para baixo, porque ela vai receber uma força magnética sempre para cima e apontando para o centro, tá? Sempre apontando para o centro. Centro de quem? O centro dessa trajetória circular. Imagina, né? Imagina. Claro, eu sei que ela vai sair aqui do campo magnético, mas essa parte aqui é parte de um movimento circular, tá? Então, enquanto ela estiver dentro do campo magnético, a trajetória vai ser circular. Portanto, ela vai ter um raio, tá? Apontado para o centro. Então, vai ter um raio aqui. Então, o que diz lá a segunda questão? Partículas com carga de sinais contrários seguirão trajetória circular em sentidos opostos. Verdade, né? Se é positiva, segue esse sentido. Se é negativa, segue esse sentido. Então, isso aqui é verdade. 3. Quanto maior a razão QM, menor será o raio da trajetória circular descrita pela partícula. Então, como eu estava te afirmando, essa trajetória ela sempre aponta para o centro. E aí a gente vai fazer aqui uma analogia. O pessoal de cursinho e alguns livros de física, tá?
Esse símbolo público também demonstra, já te dá uma formulazinha pronta, né? Onde ela te diz que o raio de uma trajetória é igual ao produto da massa vezes a velocidade dividido pelo campo magnético vezes a carga. Mas vamos falar um pouquinho como é que se chega nessa expressão, tá? Porque você pode até saber decorado isso e já resolveu o problema, mas eu vou falar um pouquinho mais aqui, ó. Como eu disse para ti que essa força magnética está sempre apontada para o centro, eu posso dizer que ela age como uma força centrípeta. E se você se lembra lá da força centrípeta, né? A força centrípeta é uma força que age sobre um corpo de massa m e ela sempre aponta para o centro, né? A partícula começa a escrever uma trajetória para lá, né? Para lá, e ela tem sempre uma força apontada para o centro, né? Vetor deslocamento, né? Vetor deslocamento, vetor velocidade, né? Também, tá? E sempre apontado aqui para o centro. Tá? Em qualquer ponto, a força centrípeta é sempre apontada para o centro. Por isso que eu estou fazendo uma analogia aqui de força magnética age como uma força centrípeta. Então, se eu abrir a equação da força magnética, é o campo magnético vezes a carga vezes a velocidade. E a força centrípeta é a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por o raio da trajetória. Que é exatamente esse raio circular aqui, ó. Cortando um V com um V aqui, tá? Aqui tem V ao quadrado é V vezes V, né? Então eu cortei um V aqui e cortei um V aqui, ó. Vou passar o raio para o outro lado. Aqui em cima vai ficar massa vezes velocidade, porque eu cortei um V apenas, ficou 1. E o campo magnético eu vou passar aqui para baixo. Vou dar uma ajeitadinha, ficar aqui, ó, carga vezes B, tá? Só mudei a ordem aqui, porque como ele está falando lá no enunciado uma relação entre carga e massa, então eu botei um embaixo do outro. Bom, agora ele diz o seguinte: se a razão Qm, quanto maior a razão Qm, menor será o raio da trajetória. Então ele está me dizendo que quanto maior essa razão, tá? Menor será o raio da trajetória. Menor será o raio. Só que aqui eu tenho uma razão mq, né? mq, tá? Mas pensa comigo, ó. Para que eu aumente o valor disso, ó, eu aumente essa divisão, ou eu tenho que aumentar a carga, ou eu tenho que diminuir a massa. Concordas? Ó, quanto maior essa razão, como é que eu consigo aumentar essa razão? Diminuindo o valor aqui embaixo, vai dar uma divisão maior. Ou aumentando a carga. Então vamos pensar na primeira possibilidade. Se eu aumento a carga, né? Raio e carga são inversamente proporcionais. Então, se eu aumento a carga, diminui o raio. Bom, para aumentar essa razão aqui, eu tenho uma outra possibilidade. Diminuir a massa. Né? Que diminuindo a massa, vai aumentar essa divisão aqui. Então, se eu diminuir a massa, o que vai acontecer com o raio? Vai diminuir também, porque massa e raio são diretamente proporcionais. Então, essa afirmação, né, se aumentar essa razão, vai realmente diminuir, né? Vai ser menor o raio da trajetória. Então, isso daqui também é verdade. Já na número 4, ela diz o seguinte: a força de Lorentz, né, não realiza nenhum trabalho sobre essas cargas. Tá? Então, ele está dizendo que a força magnética não realiza nenhum trabalho.
Aí você tem que lembrar lá que também lá no conceito de força centrípeta, que o deslocamento, ó, se eu pegar um ponto aqui, ó, se eu pegar esse ponto aqui, ó, o vetor de deslocamento é para lá, nesse momento. E a força aponta para o centro. Aqui é 90 graus. Qual é o conceito de trabalho? É força vezes deslocamento, vezes cosseno de θ. Cosseno de 90 é quanto? É 0. Então, qualquer que seja o valor da força centrípeta e qualquer valor que seja de deslocamento, o trabalho é 0. Porque uma força que faz 90 graus com deslocamento não realiza trabalho nenhum. Então, a força magnética realmente não fornece e nem tira energia dessa carga. Então, isso daqui é verdade. Porque veja só, essa força magnética ela está fazendo 90 graus aqui com o deslocamento, ó, em qualquer ponto. Tá? Qualquer ponto. Então, é verdade, o trabalho não realiza trabalho sobre essas cargas. E a última, se uma das partículas for um nêutron, ela seguirá uma trajetória elíptica. Trajetória elíptica seria algo assim, né? Eu já disse que a partícula que não tem carga, ela vai passar reto, tá? Não vai mudar a sua trajetória, ou pelo menos o campo magnético não vai alterar nada. Então, o que sobra aqui? Sobra 2, 3 e 4. Então, a letra A, né? 2, 3 e 4. Espero que tenha ajudado. Obrigado.